Olá, nós estamos no laccursos.com.br, eu sou o Rodrigo Belmonte e a gente vai conversar sobre parceria público-privada, aula 3. Vamos finalizar esse assunto hoje. Vamos lá? O que a gente tem interessante na aula 3? As disposições aplicáveis à União e as disposições finais sobre parcerias público-privadas. Existem algumas regrinhas bem interessantes aqui para a gente conversar no que diz respeito às PPPs. Disposições aplicáveis à União, segundo o artigo 14 da Lei 11.079, será instituído por decreto o órgão gestor de parceria público-privada. Exatamente, haverá um órgão gestor federal para gerir as parcerias público-privadas, cujas competências são as seguintes: definir os serviços prioritários para execução no regime de PPP, disciplinar os procedimentos para a celebração dos contratos em PPP, autorizar a abertura da licitação e aprovar seu edital nos termos de PPP, apreciar os relatórios de execução dos contratos. Essas seriam competências básicas previstas na lei para esse órgão gestor de parcerias público-privadas. O órgão mencionado se chama Comitê Gestor de Parceria Público-Privada, conhecido como CGP. Ele já foi criado. Será composto por indicação nominal de um representante titular e respectivo suplente de cada um dos seguintes órgãos. Que órgãos são esses? Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, ao qual cumprirá a tarefa de coordenação das respectivas atividades, ou seja, o Ministério de Planejamento e Orçamento e Gestão, ele fica responsável pela coordenação das atividades do CGP. Ministério da Fazenda, Casa Civil, da Presidência da República, são 3 órgãos gigantes, super importantes no Executivo Federal, destinados a compor o CGP e, de regra geral, estabelecer aí os trabalhos, a execução das atividades típicas do CGP. O CGP é regulado pelo Decreto 5.385 de 2005, tá bom? Belezinha? Sussa, tranquilos? Vamos em frente então. Competências do CGP segundo o Decreto 5.385. Olha só que interessante, o que o CGP fala? A competência do CGP é regulada pelo Decreto 5.385 e lá no artigo 3º a gente vai conhecer essas competências. Definir os serviços prioritários para a execução do regime de PPP e os critérios para subsidiar a análise sobre a conveniência e oportunidade de contratação sob esse regime. Disciplinar os procedimentos para a celebração dos contratos de parceria público-privada e aprovar suas alterações. Autorizar a abertura de procedimentos licitatórios e aprovar os instrumentos convocatórios e de contratos e suas alterações. Que mais que a gente tem de competência do CGP? Apreciar e aprovar relatórios semestrais da execução dos contratos de PPP, enviados pelos ministérios e agências reguladoras em suas áreas de competência. Elaborar e enviar ao Congresso Nacional, ao Tribunal de Contas da União, relatório anual de desempenho de contratos de PPP e disponibilizar por meio de sítio na rede mundial de computadores, internet, as informações nele constantes, ressalvadas aquelas classificadas como sigilosas, ou seja, dever de transparência do CGP. Ele tem que prestar contas tanto para o Congresso Nacional como para o TCU e ainda tem que disponibilizar informações para a sociedade. Aprovar o plano de parceria público-privada, acompanhar e avaliar a sua execução. Beleza, olha só. Estabelecer os procedimentos e requisitos dos projetos de parceria público-privada e dos respectivos editais de licitação, submetidos à sua análise pelos ministérios e agências reguladoras. Então, quando, por exemplo, a Agência Nacional de Transportes quiser licitar a concessão de uma rodovia, ou o Ministério da Infraestrutura, eles vão ter que submeter isso, realizar uma licitação, concessão por PPP, né? Vai ter que submeter isso ao CGP para eles analisarem, porque eles têm competência legal para fazer isso e mais, definir se é prioritário ou não. Tem mais esse lance, né? Porque a definição de prioridade é extremamente importante por conta do orçamento, porque uma PPP pode ser patrocinada. Estabelecer modelos de editais de licitação e de contratos de parceria público-privada, bem como os requisitos técnicos mínimos para a aprovação desses editais e contratos. Estabelecer
procedimentos básicos para acompanhamento e avaliação periódicos dos contratos de parceria público-privada, elaborar seu regimento interno e expedir resoluções necessárias ao exercício de sua competência. Bom demais! Vamos falar mais um pouquinho sobre o CGP. Das reuniões do CGP para examinar projetos de PPP, participará um representante do órgão da administração pública direta, cuja área de competência seja pertinente ao objeto do contrato em análise. Para deliberação do CGP sobre contratação de PPP, o expediente deverá estar instruído com pronunciamento prévio e fundamentado de quem? Então, olha só, antes de encaminhar para o CGP qualquer pedido, qualquer expediente no que diz respeito às parcerias público-privadas, esse expediente, essa documentação deverá ser acompanhada de ato fundamentado e devidamente instruído pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão sobre o mérito do projeto, ou seja, se vale a pena, se não vale a pena, se é legal, se não é, se está aí se ele é executável, se é útil, enfim, vai falar sobre a oportunidade de conveniência daquele projeto de PPP. Do Ministério da Fazenda quanto à viabilidade de concessão de garantias, porque é possível dar garantias nas parcerias público-privadas. E a sua forma as garantias de sua forma, relativamente aos riscos para o Tesouro Nacional e o cumprimento do artigo 22 da Lei de PPP. Para o desempenho de suas funções, o Comitê Gestor de Parcerias Público-Privadas poderá criar estrutura de apoio técnico com a presença de representantes de instituições públicas, ou seja, ele poderá requisitar pessoal e poderá até fazer concurso público, se for o caso, né? O CGP remeterá ao Congresso Nacional e ao Tribunal de Contas da União, com periodicidade anual, relatório de desempenho dos contratos de parceria público-privada. Belezinha? Remeterá a Câmara dos Deputados ao Senado por meio de atos das respectivas... a Câmara dos Deputados e o Senado, por meio de ato das respectivas mesas, poderão dispor sobre matérias do artigo 14 do decreto que regulamenta o Comitê Gestor, no caso de parcerias público-privadas por eles realizadas. Então, nas parcerias público-privadas, o Congresso Nacional e o Senado podem, por ato das mesas da Câmara, nas mesas do Senado, dispor, regulamentar, indicar, estabelecer critérios que o CGP deverá observar, mantida a competência óbvia do Ministério da Fazenda. Compete ainda aos ministérios e às agências reguladoras, nas suas respectivas áreas de competência, submeter o edital de licitação ao órgão gestor, proceder à licitação, acompanhar e fiscalizar os contratos de parceria público-privada. Então vejam que o decreto, quando ele falou lá atrás das competências do CGP, ele foi buscar essa informação, na verdade ele tem uma sintonia com a lei, porque a lei fala praticamente a mesma coisa. E determina que as agências reguladoras submetam o edital da PPP antes ao Comitê Gestor de Parcerias Público-Privadas. Para quê? Justamente para aquilo que a gente analisou, para definir prioridades, para definir se tem garantia, para definir as questões de parceria público-privadas patrocinadas. Então, o CGP é uma fase indispensável de qualquer parceria público-privada. Os ministérios e agências reguladoras encaminharão ao CGP com periodicidade mensal o relatório circunstanciado. Lembra que a gente viu lá na competência, segundo o decreto? O CGP analisará semestralmente o acompanhamento dos contratos da PPP. Aí a lei fala que os ministérios e agências têm a obrigação de encaminhar semestralmente. E anualmente o CGP vai encaminhar relatórios para o Congresso Nacional e para o Tribunal de Contas da União para eles analisarem como é que está funcionando a parceria público-privada, se ela está legal ou se não está, tá bom? Perceba que existe uma sintonia enorme aí, tanto do decreto como da lei, entre o decreto e a lei, melhor dizendo, né? Fundo garantidor das parcerias público-privadas. Fica a União, seus fundos especiais, suas autarquias, suas fundações públicas e suas empresas estatais dependentes autorizadas a participar no limite global de 6 bilhões de reais para manter o fundo garantidor de parcerias público-privadas. O que é isso, cabeça? Fundo garantidor de parceria público-privada.
Quando a gente analisou as parcerias público-privadas patrocinadas, a gente verificou que a administração pública vai investir dinheiro na parceria público-privada. Mas para investir dinheiro tem que ter dinheiro. E muitas vezes não tem. Então, por conta disso, foi montado um fundo, que é o Fundo Garantidor de PPP. Esse fundo só tem 6 bilhões de reais para investir nas parcerias público-privadas. Bacana, né? É um dinheiro que cabe no bolso, na carteira, né? 6 bilhões de reais. O valor é assustador, mas se a gente pensar no volume das obras e das concessões e no valor dessas concessões, esse valor de 6 bilhões é até assim modesto. Sim, porque se eu for pensar numa construção de uma usina hidrelétrica, ela tem um custo estimado aí, uma UHE, na faixa de 1 bi. Na faixa de 1 bilhão de reais. E eu estou falando de uma usina meia boca, tá? Agora, se é uma Belo Monte da vida, pô, esse valor aqui não dá nem para começar a obra direito. É muito dinheiro, né? Então, a gente olha esse valor e parece, nossa, é muita grana. Talvez não, tá? Qual que é a finalidade do Fundo Garantidor das PPPs? Prestar garantia de pagamento de obrigações pecuniárias assumidas pelos parceiros públicos federais, distritais, estaduais ou municipais, em virtude das parcerias de que trata esta lei. Viu? O negócio é garantir que aconteça a PPP, né? O Fundo Garantidor das PPPs terá natureza privada e patrimônio próprio, separado do patrimônio dos cotistas e será sujeito a direitos e obrigações próprios. É quase que uma pessoa jurídica da administração indireta esse fundo, né? Porque ele tem natureza privada e patrimônio próprio. Ele vai ser o que esse fundo? Interessante, né? O patrimônio do Fundo Garantidor de Parcerias será formado pelo aporte de bens e direitos realizados pelos cotistas, por meio de integralização de cotas. Olá, meus amigos, minhas amigas, e aí, gostou da aula do professor Rodrigão, professor Cabeça? Aula top de linha, não é isso? Gente, presta atenção, essa videoaula que você assistiu é apenas um pequeno trecho da aula completa do professor Rodrigo. Tá? É um pequeno trecho, em torno de 20% aí da videoaula dele. Se você quer assistir essa videoaula inteiraça até o final, tá certo? Aliás, quer fazer o curso de Direito Administrativo do professor Rodrigão, professor Cabeça aqui, acesse o nosso site, porque nós temos uma isolada específica de Direito Administrativo, temos também de Direito Constitucional do grande professor Rodrigo Belmonte, né? Vamos lá, investimento, apenas R$ 80. Durante esse período, esse curso, você pode assistir ele durante 60 dias. Nesses 60 dias você pode assistir quantas vezes quiser, na hora que desejar. Essa isolada possui atualmente 96 aulas, né, e diversos assuntos aí específicos de direito administrativo, e tem uma carga horária de 147 horas, é isso mesmo, né? Ou seja, não é um curso superficial, é um curso realmente onde você não vai praticar o auto-engano, você vai aprender com profundidade, você vai adquirir a teoria suficiente para você compreender e, claro, ficar competitivo e acertar as questões de concurso. Então, nós aqui da LAC esperamos vocês. Um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau, fui. Clique LAC.